Deve ser a freira que foi incomodada aí. olha, Ai, meu Deus, vamos lá de novo. Vou aqui, ó, reiniciando a aula, tá? Reiniciando a aula aqui com o livro Devassando do Invisível, Sutilezas da Mediunidade. É onde Ivone, o capítulo é Sutileza da Mediunidade, onde Ivone Pereira estava descrevendo o espírito da freira Freda, que estava obsidiando aquela pobre mulher doente. Espírito esse que botou a Ivone para correr. E a Ivone foi visitar essa mulher que estava doente. Ela foi em desdobramento do sono. Chegando lá no hospital, a mulher na cama, ela viu esse espírito com um hábito negro, vestido como freira, e era de uma truculência vibratória tal espírito que a Ivone saiu correndo. Né? Então, hoje é dia 4 de dezembro de 2023. Então, vamos continuar nossa aula aqui. Eu vou voltar nesse esse parágrafo. Aí ela diz aqui, ó, entretanto, aquela entidade obsessora, a freira, vestida de negro, se apresentando envolvida no hábito religioso, denunciando-se como antiga freira, escondia o próprio rosto, as mãos e os pés, a fim de não ser identificada. Ardil de que geralmente se servem os obsessores mais maliciosos. Escondia-os o rosto e as mãos, sobrepondo-lhes hedionda máscara de caveira, com mãos e pés de esqueleto, procurando infundir terror em pessoas fortes. Suas vibrações eram de tal forma violentas, as vibrações do espírito, que se tornavam realmente enlouquecedoras. Obsidiava a pobre mulher, cujo precário estado não permitira jamais esperanças de cura, perseguindo-a de 100 formas diferentes, desde a juventude que esse espírito persegue essa mulher, e destroçando-lhe mais tarde, até mesmo lá, antes da possessão completa. Antes da possessão completa, o espírito destruiu a vida da mulher. Destruiu o casamento, as amizades, deve ter destruído tudo, todas as relações dela, para a mulher ficar naquele estado tão doente que foi internada no hospital. Vamos pegar agora o livro A Gênese de Allan Kardec, porque ela falou aqui, ó, até mesmo lá, antes da possessão completa. Na Gênese, no capítulo 14 dos Fluidos, item 47, Kardec vem falar da possessão, que lá no livro dos médiuns, lembra? Ele dizia que possessão não existia, né? Mas aqui na Gênese ele corrige isso. Ele corrige isso. E ele diz: a possessão existe sim, né? Porque lá no livro dos médiuns, deixa eu só pegar aqui rapidinho, o capítulo que fala, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é o capítulo dos médiuns. Deixa eu ver aqui. Não, não, esse não. Peraí, deixa eu só ver aqui. Quando ele vai falar sobre isso. Peraí, deixa eu te... Quando ele fala da. Sistemas. Gente, me ajuda aí. Aquele capítulo que ele fala da obsessão simples, obsessão. Deixa eu ver se é o capítulo 23. Acho que é o capítulo 23, né? Ah, é. Capítulo 23. Eu estudei tanto esse capítulo, 354. Capítulo 23. Que ele vai dizer assim, ó. Questão 240. A subjugação do livro dos médios, questão 240,
Capítulo 23, da obsessão. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu bel grado. Uma palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Depois, na questão 241, ele diz assim: dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo de subjugação, por dois motivos. Por dois motivos, deixamos de adotar esse termo, possessão. Isso quando ele publicou o Livro dos Médios, em 1861. Aí ele diz aqui, primeiro porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, olha o que diz Kardec no Livro dos Médios, na questão 241, em 1861. Para nós não há processos, no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados, fascinados. Mas na Revista Espírita, de dezembro de 1863, ele, e aí vai outras, né? Fevereiro de 1863, junho de 1864, ele adota possessão. Ele reconhece a existência da possessão. Possessão. E aqui, na Gênese, que é publicada em 1868, 7 anos depois da publicação do Livro dos Médios, no capítulo 14, item 47, ele vai dizer assim, ó, na obsessão, o espírito age exteriormente com o auxílio de seu perispírito, que ele identifica como do encarnado. Este último encontra-se, então, enlaçado como uma rede e forçado a agir contra a sua vontade. Aí, no outro parágrafo, ele vai dizer assim, possessão, tá? Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz eleição de domicílio, quer dizer, escolhe em seu corpo, sem que, contudo, o dono do corpo, o deixe definitivamente. O que não pode ter lugar senão com a morte. A possessão, agora ele está dizendo, ela existe, porque lá no Livro dos Médios, 1861, ele dizia, né, aqui que ela não existia, tá? Ele dizia que, na questão 241, ele falava que ela não estava lá. Mas agora ele diz, na possessão, que é sempre temporária, claro, que o espírito não pode habitar o corpo do outro indefinidamente, né? Pois temporária, é intermitente, porque o espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar e a dignidade do encarnado, atentando que a união molecular do perispírito e do corpo só pode se operar no momento da concepção. Então, ele não pode tomar conta do corpo do outro para sempre. Tá? Então, a possessão ela é temporária e intermitente, quer dizer, fica um tempo, para, daqui a pouco ele volta de novo, daqui a pouco ele volta de novo, e isso ele pode levar a vida inteira da criatura. Aí ele diz aqui, ó, o espírito, na posse momentânea do corpo, serve-se dele como do seu próprio, tá? Então, a gente pode botar uma observação aqui, que é a seguinte, o termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência
absoluta, em que uma alma pode, eu falo alma no sentido de encarnado, pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem, tá? Então, é dependência absoluta, em que o ser encarnado, né, pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos e a subjuguem. Por quê? Para subjugar alguém só pode ser o espírito imperfeito, não é isso? Continuando aqui na Gênese. Então, o espírito está na posse, o espírito possessor serve-se do corpo do outro como do seu próprio. Fala por sua boca, vê pelos seus olhos, atua com seus braços como se tivesse feito de sua vivência. Como se tivesse feito de sua vivência. Não é mais como na mediunidade psicofônica, na qual o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. É esse último, o desencarnado, ele próprio que fala e que atua. E se você tiver conhecido ele em vida, reconhecê-lo-á pela sua linguagem, sua voz, pelos seus gestos e até pela expressão de sua fisionomia. A obsessão, no item 48, está dizendo assim, a obsessão é sempre uma ocorrência de um espírito malfeitor. A possessão pode ser também a atuação de um bom espírito, que quer falar e, para causar maior impressão em seu ouvinte, toma emprestado o corpo de um encarnado, que lhe empresta voluntariamente, como se empresta sua veste. Só que o bom espírito, quando ele quer dar uma mensagem e não quer que haja interferência, e a gente sabe, né, que o médium sempre interfere na comunicação. Então, quando ele não quer que a interferência seja muita, ele se apodera com a permissão do médium, diferente do espírito mal, né? Daquele corpo. Mas ele não o subjuga. O espírito imperfeito subjuga o outro, obriga o outro a fazer isso ou aquilo. Aqui não. Aqui não há essa subjugação, tá? Isso se faz sem nenhuma, o espírito bom, que se apoderou do corpo do outro. Isso se faz sem nenhuma perturbação, quando o espírito é bom, nem mal-estar. E durante esse tempo, o espírito, que é o dono do corpo, se encontra em liberdade, como no estado de emancipação. E mais frequentemente ele se coloca ao lado do seu substituto para escutá-lo. Então, vamos imaginar que uma Joana queira dar uma comunicação sem correr o risco que o Divaldo interfira. Então, o Divaldo se afasta do corpo, ela toma posse do corpo dele, e o Divaldo fica do lado, escutando o que ela está falando, despreocupado, porque ele sabe quem é o espírito elevado, que não vai fazer besteira com o corpo dele, né? Aí diz aqui, continuando o segundo parágrafo do item 48. Quando o espírito possessor é mau, aí a coisa é diferente. As coisas se passam diferentemente do espírito bom. Ele não toma emprestado o corpo, mas se apodera. Se o titular não possuir força moral para lhe resistir. Se o médium não tiver força moral para resistir ao espírito, ele se apodera. Ele não pede licença. Ele se apodera. Agora, se o médium tiver força moral, ele não consegue. Ele não consegue. Ele o faz por maldade para com o dito, para com o médium, a quem tortura e martiriza de todas as maneiras, até querer fazer com que pereça, até querer fazer com que morra, seja pelo estrangulamento, seja colocando no fogo, seja em outros lugares perigosos. Lembra daquela passagem de Jesus? Quando o pai vai falar com Jesus, Senhor, ajuda o meu filho, porque o espírito mau se apoderou dele. Tem hora que o joga na água, tem hora que o joga no fogo. Isso poderá matá-lo, lembra? Que o pai foi falar com Jesus? Servindo-se, é o espírito mau, servindo-se dos membros e dos órgãos do desditoso paciente, quer dizer, do sofrido, do infeliz paciente, insulta, difama e maltrata os que o cercam. Libera-se a essas excentricidades
e os atos que têm todas as características de loucura furiosa. Os fatos desse gênero, em diversos graus de intensidade, são muito numerosos, e diversos casos de loucura não possuem outra causa. Frequentemente, a eles se juntam desordens patológicas, que são apenas consequências, e contra os quais os tratamentos médicos são impotentes, enquanto subsiste a causa primária. Então, o cara se torna um processo. O caso vai se agravando, daí vão se juntar causas patológicas que não vão ter cura, a não ser que você trate da possessão. O Espiritismo, fazendo conhecer essa fonte de uma parte das misérias humanas, indica o meio de remediá-las. Esse meio de atuar sobre o autor do mal, atuar sobre o espírito obsessor, sobre o espírito que está promovendo a possessão. Que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado com inteligência. Não adianta querer afastar o obsessor com exorcismo, com surra de Bíblia, com esconjurar, dizer que vai mandar para o inferno, que vai mandar para lá, jogar água benta nele. Não adianta. Não adianta. Tem que agir com inteligência, com conversa, com diálogo, muito bem realizado. Porque dependendo do tipo de obsessor, a coisa é feia. Vamos voltar aqui para a Ivone? Ela diz aqui, ó, penalizada, ante a prova, ela com pena, né, penalizada, ante o sofrimento, a provação da pobre irmã obsidiada, oramos em seu benefício, ao termos notícia do seu drama. Sem, contudo, inicialmente, quando ela ficou sabendo que essa mulher estava doente, ela orou muito pela mulher, sem procurar visitá-la no hospital, visto sermos proibidos pelos mentores espirituais de visitação aos manicômios. A mulher estava internada no manicômio. Inicialmente, ela não foi lá, porque os mentores disseram para ela, você não vai até lá. Você pode orar por ela, mas não vá até lá. Não obstante, olha a teimosia. Os mentores disseram, não vá. Não obstante, ousamos fazer-lhe compaixão. Porque ela ficou sabendo que a moça estava internada. Aí os mentores disseram para ela, não vá visitá-la. Quer dizer, ela ia visitar internada lá, num domingo, como o pessoal não vai visitar doente no hospital. Ela queria visitar doente no hospital. Fazer aquela visitinha que todo mundo faz. Vamos no hospital visitar um amigo que está doente. Mas os espíritos disseram para ela, você não vai visitar ela. Não vai. Tá? Deixa ela lá, reza por ela, mas não vai. Mas como a Ivone era teimosa, o que ela fez? Já que eu não posso ir no estado de vigília com o meu corpo fazer uma visitinha lá, eu vou dormir e vou do desdobramento do sono. Não é? Porque a pessoa, ela assim, os meus mentores estão dizendo para eu não ir visitar ela, levando assim um bolinho, uns docinhos, como é que o pessoal faz. Mas, porque eles não querem que eu vá. Mas quem sabe no desdobramento, eu indo do desdobramento, eles vão comigo. Aí ela desobedeceu, porque ela achou que eles estavam dizendo para ela não ir no estado de vigília. Mas que desdobrada ela podia. Não, o alerta era para ela não ir de nenhuma maneira, nem em vigília, nem no desdobramento. Mas olha o que ela diz aqui, ó. Apesar da recomendação, não obstante fazer isso, apesar da recomendação, ousamos, quer dizer, desobedecemos. Ousamos fazê-lo em corpo astral, no desdobramento do sono. Levados pela compaixão à pobre enferma. Mas, olha aqui, desacompanhados dos guias e protetores, visto existir proibição dos mesmos também para esse melindroso feito.
Eles proibiram ela de visitar a mulher no estado de vigília e proibiram ela de visitar no desdobramento do sono, mas ela desobedeceu, foi por conta própria, sabendo que eles não iriam com ela, entendeu? Sabendo que eles não iriam com ela. Olha como Ivone era danada. Aí isso aqui, ó, porque eles haviam proibido ela também de desdobramento. Avistando-nos, quando ela chegou lá, no desdobramento, com o corpo astral, perispírito, quando o espírito obsessor viu a Ivone, enfureceu-se, investindo contra nós, ela está dizendo, nós é ela, e perseguindo-nos em correria desabrida. Por isso que ela falou que fugiu espavorida, obrigando-nos a uma fuga espetacular. E somente o espírito nos abandonou quando, já despertando da letargia do transe, elevamos o pensamento em prece na súplica de socorro em nosso próprio benefício, em benefício do próprio espírito obsessor. O espírito correu atrás dela e só parou quando ela acordou e ela entrou em prece, pedindo proteção a Deus para ela e para a própria perseguidora. Parece que tais espíritos perdem de vista o médium ao cessar o transe mediúnico, nos casos que obedeçam àquela modalidade. Parece, mas a gente sabe que alguns continuam depois. Esse caso aqui me lembrou um fato que aconteceu muitos anos atrás. A minha sogra, católica, apostólica, romana, está viva até hoje, né? Ela tinha uma filha, tem uma filha. Essa filha dela, há uns 30 anos atrás, acho que é 30 anos atrás ou mais, estava numa situação muito difícil, sabe? Muitos problemas em família, ela também. Acredito que estava passando um processo obsessivo. Acredito que na época, né? Eu não era muito espírita, não, mas acredito que estava. Minha sogra, católica, apostólica, romana, ela morava comigo, disse assim, Rose, hoje eu vou lá na casa da Tereza, que é minha cunhada. Vou levar, eu trouxe da igreja, olha só, eu trouxe da igreja uma jarra de água benta. Vou entrar lá dentro da casa, ela sozinha, minha cunhada está lá. Ela disse, eu vou rezar o Pai Nosso em cada cômoda e vou jogar água benta em todas as paredes da casa. Eu não sabia de nada, né? Não tinha conhecimento, tudo bem. Minha sogra foi sozinha, eu não fui, não. Chegou lá, chegou na sala, rezou o Pai Nosso, jogou água benta nas paredes. Foi para os quartos, rezou, jogou água benta em todos os cômodos. Minha cunhada estava lá com meus sobrinhos. De repente, deu um vendaval dentro de casa. Portas e janelas batiam. Sabe, parecia uma tempestade. As portas e janelas batiam. Na época, o meu apartamento ainda tinha portas de madeirinha, né? Depois tiraram e botaram janela. Então, as portinhas de madeira, a Ana sabe aquelas portinhas de madeira, dos quartos, que dá para a varandinha da sala, batiam, as portas dos cômodos, dos quartos, do banheiro batiam. Bum, bum, bum. Minha sogra fugiu espavorida com água benta, minha cunhada, todo mundo fugiu com água benta. Passado uma semana, a minha sogra foi na igreja, lá do Loreto, conversar com o Padre Sebastião. Não sei se vocês conhecem o Padre Sebastião, que era um padre da igreja do Loreto durante muito tempo, né? Inclusive, foi ele que batizou meus filhos. Chegando lá, foi falar, Padre Sebastião botou a mão na cabeça. Diga, Raimunda, tu é maluca. Olha só, que o Padre Sebastião falou, você não podia fazer isso, ainda mais sozinha. Não é o que recomenda o espiritismo? Bom Deus. Isso aí, Raimunda, quem podia fazer era eu ou um grupo da igreja especializado, estuda sobre essas coisas, para, no caso, né, doutrinar, conversar com os espíritos do mal, na linguagem católica, né? Então, eu poderia ir, porque eu sou um padre, não é?
estudo. Eu iria, tanto que ele foi realmente. 15 dias depois ele foi. E não teve essas coisas, não teve. Ele foi, eu poderia ir. E eu levaria mais um ou dois companheiros, ou então um grupo da igreja que trabalha com esse tipo de coisa. É um grupo que estuda e trabalha com esse tipo de coisa. Você não. Você poderia ter tido um problema seríssimo. O padre falou para ela, entendeu? Então ela foi lá, assim, de cara limpa. Como eu fui uma vez lá naquele Campo Belo, Hospital Campo Belo, que era um hospital psiquiátrico e que também atendia pessoas dependentes químicos. Quase morri na entrada. Fui lá para visitar os doentes, sem preparo nenhum. Fui com um grupo que fazia visita todo domingo. O grupo estava acostumado, mas eu não. Quase morri lá, tive um troço lá dentro. Caí, passando mal, pressão, tudo mais. Entendeu? Porque a Ivone falou, os espíritos falaram para ela, não vai não, não vai visitar não. Ela desobedeceu e foi. Tomou um passa fora, saiu correndo, o espírito veio atrás dela. Então, né, olha o problema da ignorância minha, da minha... Ignorância quer dizer não saber. E lá, cheia de boa vontade. A pior coisa que tem, como diz, acho que é Goethe, né, o filósofo alemão, a pior coisa que existe é a ignorância aliada à boa vontade aliada à ignorância. Estou cheio de amor para dar, mas não sei como faço as coisas, acabo quebrando a cara. É um problema sério, né? Vamos voltar aqui para Ivone. A Ivone diz assim, ó, no dia imediato, quer dizer, no dia seguinte, ela procurou a família da doente e disse assim, dominada por semelhante obsessor, a pobre irmã não se curará. Ela achou, né, que a mulher não ia se curar. Pois bem, falharam as nossas previsões. A entidade obsessora foi retirada logo depois desse fato, a contragosto. Não se... olha só, a entidade foi retirada de lá. Ela não se converteu. Ela não se converteu, a entidade. Ela foi retirada. Contra gosto, tá? Não se converteu ao amor e ao perdão, é certo. Não se arrependeu do mal que tinha praticado, que vinha praticando. Não se enterneceu ante os desbaratos infligidos à sua vítima do presente. Certamente ao gosto passado. Ela acha que a mulher que ela está obsediando era uma inimiga do passado. A mulher, o espírito não se arrependeu de nada. Não teve da mulher medo de nada. Mas seu livre-arbítrio foi tolhido. E ela se viu forçada a abandonar a presa, quer dizer, a obsidiada, e esta foi recuperada para uma fase nova de evolução e progresso. Em suma, caçaram o mandato do espírito. Caçaram o mandato. Não é? Caçaram o livre-arbítrio dele. Ela foi retirada contra gosto. Tipo assim, chegou a espiritualidade superior lá e disse, acabou. Você vai embora. Não quero. Aqui agora não tem não quero. Sai. Lembra que falou antes sobre questão moral? E esses espíritos, não é? Só obedecem quando eles veem a questão moral se apresentando. Ora, quem foi lá falar com ela era alguém que era muito superior, espírito muito moralizado, e ela não teve como brigar contra. A verdade é essa, né? Não teve como brigar contra. Porque quando a questão moral se apresenta, é a única coisa que os espíritos imperfeitos não podem reagir contra. Eles respeitam. Então, a contragosto, ela teve que ir embora. Porque Ivone não conseguiu nada. Mas foi um outro espírito lá, se apresentou e disse, acabou a situação, acabou essa história, você vai embora. E ela teve que ir, contra a vontade dela, porque ela queria continuar lá, né? Então tá aqui, ó. Olha só,
é que, sobrepondo-se, estando acima, as torpezas engendradas pela ignorância das criaturas, se debatem nas espinhosas vias dos aprendizados evolutivos, existe a benevolência suprema do Criador, capaz de operar tais milagres, milagres entre parênteses, é claro, em benefício daqueles que derivaram das suas próprias essências terrenas. Então, na hora que Deus diz, acabou, acabou. Então, essa é a prova da benevolência do Criador. Um caso que Ivone achava que não tinha cura. Mas o Senhor disse, não pode mais. Então, não pode mais. Cassou o livre-arbítrio da entidade. Não vai mais exercer isso. Aqui, ó. Não obstante, continua Ivone, outros obsessores existem capazes de atitudes amistosas para com outrem, que não o inimigo do passado, do qual comumente se vingam. Contamos no espaço com a amizade afetuosa de vários espíritos obsessores, que jamais nos molestaram, os quais, quando de uma série de amados testemunhos a que fomos convocados, vinham em visita até nós, oferecendo-nos seus préstimos para algo que precisávamos. Quer dizer, é o seguinte, por exemplo, tem um espírito que ele, eu vou simular uma coisa, que ele é obsessor da Joaninha, odeia a Joaninha, quer acabar com a vida do Joaninha, mas ele gosta de mim. E daí? Ele gosta de mim. Ele não tem nada contra mim. Ele tem contra a Joaninha. E ele quer me ajudar. Poxa, a Joaninha não gosto. Você é gente boa. Não tem gente calando assim. Cara, é horrível. Não gosta mais de mim. Mas você é gente boa. Inclusive, um dia que eu precisei, você me ajudou. Se precisar, vem falar comigo. Porque tolice é sua ir lá falar com ele. Por quê? Porque você sabe que ele é um obsessor. Ele está fazendo mal para o outro. Mesmo sendo seu amigo, você não vai pedir ajuda dele. Mesmo que ele nunca te faça mal, mas você não vai pedir ajuda dele. Você vai rezar por ele, mas não vai pedir ajuda dele. Porque você sabe o mal que ele está fazendo. Mas ele gosta de você. Quer te ajudar. Então, não é... O obsessor, ele não é mal para todos. Entendeu? Ele é mau porque ele odeia. Eu não estou dizendo que o que ele está fazendo é certo. Por isso que ela está falando aqui. Existem obsessores capazes de atitudes amistosas para com outras pessoas que não são inimigas dele. Entendeu? Oi. Rose, Fala, eu Ana. agora tô conversando com os espíritos, né? Mas eu deixo eles muito à vontade, tá? Até um certo ponto. Eu falo para eles, vocês aqui não estão presos, mas eu posso te dar uma sugestão. Pô, não fica aí, né, desse jeito que você está, porque você vai estar perdendo tempo. Entendeu? Aí começa a conversar com ele assim. Não, não peito ele, não. Claro que não. Por quê? Eu não tenho essa capacidade. Também nem os espíritos fazem isso. E nem podemos, né? Não, olha, bem semelhante. Tranquila, entendeu? Claro que eu oro, né? E peço aos amigos espirituais que me ajudem. Mas eu converso com eles. Exatamente. Você pode ficar aqui, observar, que você vai aprender muito. Se você depois quiser ir embora... Fique à vontade, né? Embora, você não está preso, não. Aí eles ficam mais tranquilos. Exatamente. É o que ela está falando aqui, que ela conta no espaço com a amizade afetuosa de vários obsessores que jamais a molestaram. Né? Jamais a molestaram. E que oferecem ajuda para ela, para algo que ela precisar. Dizer para ela, se precisar de mim, pode contar comigo.
Nada, aí ela diz aqui, ó, nada puderam fazer por nós, nada puderam fazer para ajudá-la, é certo, visto ser o caso dela irremediável e não se encontrar em condições de interferir a nosso favor. As dificuldades e dores que ela tinha que passar, nenhum deles podia resolver, porque ela tinha que passar por aquilo. Ela tinha que passar por aquilo. E eles não podiam interferir, né? Então, ela diz que, todavia, o que é verdadeiro, e demonstraram esses obsessores, o que é verdadeiro e o que eles demonstraram foi desejo de consolar e remediar nossas amarguras e suas atitudes, consideradas muito fraternas por nós mesmos, tiveram o dom de reconfortar nossa alma e nos edificar o coração, dado o encanto da revelação tão obtida. A beleza do ensinamento é impercebido. Que ensinamento foi esse? O amor e o bem cabem em toda parte, mesmo nos corações delinquentes, e quando passam conduzidos, seja por quem for, deixam sempre um traço harmonioso de legítimo benefício. Então, ela está dizendo o seguinte, mesmo, isso tem no Livro dos Espíritos, mesmo um espírito extremamente mau pode sentir amor por alguém. No Livro dos Espíritos não tem isso? Mesmo um espírito extremamente mau pode ter carinho por alguém, porque o amor e o bem, como diz aqui no ensinamento, cabem em toda parte, mesmo nos corações delinquentes. Aí ela diz aqui, né? Dá-se com muitas dessas entidades que se verifica na sociedade terrena, aqui entre nós. O homem possui inimigos, odeia-os, prejudica-os, quanto pode, assassina-os se puder. Isto, porém, não impedirá que estime a de outros homens, que seja leal amigo de outros tantos, honesto em seus empreendimentos sociais. Então, você pode ter um terrível assassino dentro de uma prisão dessa braba da vida, que matou, estuprou, esquartejou, roubou, pintou, bordou, mas que tem amigos, mas que gosta de alguém. De repente tem um filho, ama esse filho demais. Tem um irmão que protege e ama de paixão. Tem um grande amigo que ele ama e quer defender de todo mundo. E ele é o terrível assassino. Entendeu? E esse homem terrível assassino, que ama e gosta desse amigo, vai querer proteger o amigo de qualquer coisa, de qualquer mal. Vai querer, entendeu o que ela está querendo dizer? Então, muitas vezes, ela falou, eu conheci obsessores terríveis, mas obsessores de outras pessoas, mas que gostaram de mim, que me trataram bem, quiseram até me ajudar, mas não puderam me ajudar porque a história dela era para ser vivida integralmente, os dores dela. Então, como hoje, de repente o cara é um meliante aí, mas é teu vizinho, você conheceu na infância, gosta de você, ainda diz para você, olha, qualquer coisa vem falar comigo. Né? Ele gosta de você. Ele tem os crimes dele nas costas. Então, é o seguinte, não quer dizer que o obsessor seja mau com todos. Ele é mau para aquele que ele acredita que seja seu inimigo. Mas ele pode ter amor e carinho por outras pessoas. É isso que ela está dizendo. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, para a gente não generalizar, tá? Como ela disse aqui, que existe esse grande ensinamento, né? Que o amor e o bem, é bom a gente sublinhar, cabem em toda parte, mesmo nos corações delinquentes, e quando passam conduzidos, seja por quem for, deixam sempre um traço harmonioso de legítimo benefício. O sujeito é um ser humano que está num terrível desequilíbrio, mas o amor e o bem cabem ainda dentro dele, tem lugar dentro dele. Então, isso é muito importante. Por isso, você não pode dizer que ninguém é incurável.
Entendeu? Ninguém é incurável. Esses espíritos, que, como ela falou antes, de terrível truculência vibratória, que não podem se aproximar de um médium, porque senão o aniquilariam, um dia serão Cristos. É aí que o pessoal arranca os cabelos e tem ataque. Como? O espírito que não pode nem se aproximar de uma pessoa encarnada, de um médium, que senão ele vai aniquilar o médium com a sua vibração terrível que ele tem. O espírito que está lá nas furnas há 500 mil anos, só fazendo mal, pensando mal, um dia ele será o Cristo? Sim, ele será o Cristo. Ele será o Cristo. Porque o amor e o bem cabem em toda parte. E esses irmãos carregam isso. Eles têm luz. Está escondida pela sombra, mas eles têm luz. Por isso que Jesus diz, deixai brilhar a vossa luz. E isso é um consolo tremendo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Isso é um consolo. Também é muito consolo, sabe para quem? Me veio à cabeça agora. Para muitas mães e pais dessas pessoas que estão encarnadas hoje. E que a mãe e o pai sabem que estão enfiados dentro de um Bangu 1, 2, 3, 4, 5, ou então estão por aí fazendo atrocidades. Que consolo! Meu filho um dia será um Cristo. Um dia meu filho vai se regenerar. Não é agora. Vai passar muito tempo. Ele vai sofrer muito. Mas um dia o meu filho, a minha filha vai se regenerar e será um Cristo altamente amado e respeitado por todos. Que consolo! Um pai para uma mãe e tem um filho passando por uma situação dessa, que sofre diuturnamente com as coisas que o filho faz e com medo dele aparecer caído numa vala morto, odiado por todos. E consolo, né? Só a doutrina espírita para dar um consolo desse, que é o cristianismo redivivo, né? Que consolo. Um dia meu filho será amado e respeitado por todos. Um dia meu filho será um Cristo. Gente, extraordinário. Não tem tamanho. Consolo para esse espírito. Para essa mãe que um dia vai abraçar esse filho iluminado. Meu Deus, é muito consolo, porque só sabem o que sofrem um pai e uma mãe que tem um filho assim. Quem que tem? Porque a gente fala, né? Ah, que dor ela deve estar passando, sabendo que o filho ou a filha vive na marginalidade. A gente diz, ah, que dor ela deve estar... Mas a gente não sabe, graças a Deus, que dor é essa. Porque a gente não vivencia essa dor. Porque é uma dor terrível para uma mãe que tem que, todo fim de semana no presídio, visitar o seu filho, vendo ele lá, naquela situação. Vivendo. Que dor! E um dia ela vai saber que esse filho dela vai ser um espírito iluminado, amado por todos. Será um Cristo. Meu Deus! Que coisa maravilhosa! Esse espírito, né? Nossa! Só o Cristo mesmo para nos deixar fortalecidos assim. Gente, vamos parar aqui. Próxima semana, bota a data aí, tá? Dia 11, vamos começar desse parágrafo. Sentimos grande compaixão e ternura por esses espíritos. Ela está falando desses terríveis obsessores. Dia 7, 4, dia 11. 11/12/23. A gente continua nesse parágrafo. Maravilhoso esse texto de Ivone. Né? Maravilhoso. Vamos dar uma paradinha agora, tá? Daqui a, quando for 18h35, 18h40, a gente retorna para assistir a palestra sobre a vida desse espírito maravilhoso, Antônio de Pádua, tá? Então, o nosso irmão vai nos trazer o William, vai conversar sobre isso, que é o patrono, o orientador espiritual da casa espírita que ele frequenta, Antônio de Pádua. Lembrando que eu falei para vocês que o Chico recebeu um pedido para que Emmanuel psicografasse a vida dele, de Antônio de Pádua. Escrevesse um livro, né, sobre Antônio de Pádua. Mas Emmanuel disse para o Chico que não poderia fazer isso, porque para fazer isso, o Chico ia ter que ter muito tempo de meditação, tranquilidade.
ou de preparação, como ele teve para escrever Paulo Estevão. Mas, no momento, o Chico estava com muitas tarefas e não ia ter condições, esse recolhimento necessário para escrever a obra que emana entre São Antônio de Pádua. Então, você já sentiu o espírito, né? Havia toda uma preparação que o Chico tinha que realizar, mas ele estava com muitas tarefas e ele não ia conseguir ter essa preparação adequada. Então, Emmanuel não psicografou a vida de Antônio de Pádua, mas aí o Almerindo Martins de Castro, aquele que escreveu aquele livro Martírio dos Suicidas, mais ou menos na mesma época da Ivone, com Memória Suicida, escreveu o livro Antônio de Pádua, que eu acredito que não é psicografia, mas pode ser por inspiração. Quem sabe, né, Emmanuel? Já que o Chico não pôde, eu vou inspirar o Almerindo, que é o médium, aquele antigo, daquela época antiga, né? Contemporâneo da Ivone, do Chico, para escrever esse livro. Então, vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente volta, agradecendo a Deus, a Ivone, a todos os espíritos amigos, essa oportunidade de estudo, de conhecimento que nós estamos tendo, tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui.